Olá. Hoje a gente vai fazer um mergulho aqui nos textos sobre a República Romana. Temos uns materiais bem interessantes, que vão desde a economia, expansão, até os conflitos sociais e, bom, como tudo acabou, né? Como levou ao fim desse período. A ideia é sacar as forças que moviam a República, tipo como essa busca por terra e o trabalho escravo foram moldando Roma. E como as conquistas, ironicamente, criaram tensões internas. E aí, como isso tudo levou para o Império? Vamos tentar desmarinhar isso. Exatamente. E um ponto-chave que os textos mostram bem é como a economia, sabe? Desde o início lá com os patrícios, baseada na terra e nos escravos, ela funcionou como um motor duplo. Gerava riqueza, claro, mas também uma necessidade que não parava de crescer por mais expansão. Certo. Então, terra e escravos, esses eram os pilares. Os patrícios, donos dos latifúndios, eles viam na conquista o jeito de ter mais terra e mais gente para trabalhar nela, né? Os prisioneiros. Uma coisa puxando a outra. Mas essa expansão agrícola, ela teve algum custo logo de cara que a gente não pensa muito? Teve sim. E um custo bem importante, que às vezes passa batido. O ambiental. O desmatamento, a exploração sem parar da terra ali na Península Itálica, isso levou o solo ao esgotamento, sabe? Mesmo com umas técnicas novas de irrigação e tal, a fertilidade caía, e aí conquistar novas terras férteis virou essencial para alimentar todo mundo. Entendi. Uma pressão constante, então. E imagino que isso bateu direto na estratégia militar. Como é que foi essa expansão inicial? Começou cedo, né? Primeiro o Lácio, ali por 497 a.C. Depois foram contra os etruscos, mais ao norte. Tomaram Veios em 395 a.C. Aí, como encontraram resistência de celtas e gauleses no norte, eles miraram para o sul, dominaram os samnitas, chegaram na Magna Grécia lá por 290 a.C. e foram, assim, ou fazendo aliança ou dominando mesmo as cidades gregas. E quando chegaram no sul, deram de cara com outra potência, né? Cartago. Ah, sim, era inevitável, né? As guerras púnicas foram um divisor de águas. A primeira, que foi pela Sicília, deu a Roma poder no mar e o controle de ilhas-chave como Sicília, Córcega, Sardenha. A segunda, mesmo com o susto lá do Aníbal na Itália, acabou com Roma mais forte ainda na Espanha. E a terceira, a terceira foi a destruição total de Cartago. E o que isso significou na prática? O controle quase que total do Mediterrâneo. Exato. No mesmo ano que Cartago caiu, 146 a.C., eles conquistaram a Macedônia, a Grécia e partes da África, Ásia Menor, passaram a dominar as rotas comerciais. Isso gerou uma riqueza absurda para Roma, para os comerciantes. Mas olha o ponto importante aqui. Isso também deu um poder gigantesco para os generais que lideravam essas guerras. Falando nas consequências internas. Enquanto Roma crescia para fora, como é que estava o clima social lá dentro? A plebe ficou quieta vendo os patrícios mandarem? Que nada. Longe disso, a gente vê nos textos lutas constantes, sabe? E a plebe conseguiu vitórias bem importantes. O fim da escravidão por dívidas, lá em 493 a.C., foi uma delas. A criação do tribunato da plebe, que era tipo um defensor dos plebeus com poder de veto, né? E a lei das 12 tábuas para ter leis escritas públicas. A lei Canuleia, permitindo o casamento entre patrícios e plebeus, e até chegaram no Senado por volta de 400 a.C. Então, tiveram avanços nas leis. Mas a expansão econômica, ela não acabou piorando outras tensões? Sim, e de um jeito bem brutal. A riqueza que vinha das conquistas, ela não foi bem distribuída, nem um pouco. Surgiu uma nova elite, sabe? Uma mistura de patrícios antigos, militares vitoriosos, comerciantes que ficaram ricos. Essa galera acumulava terra, escravos, e ao mesmo tempo o pequeno proprietário, o plebeu que ia para a guerra, muitas vezes ele perdia a terrinha dele, ou porque estava fora lutando, ou por dívida mesmo, e vendia para quem? Justamente para essa nova nobreza. A desigualdade, disparou. E essa tensão chegou a explodir. Lembro da história dos irmãos Graco. Exatamente, Tibério e Caio Graco, ali entre 133 e 121 a.C. Eles tentaram fazer uma reforma agrária para distribuir terras públicas que estavam sendo ocupadas ilegalmente pela elite, mas a reação foi violenta.
Os dois foram assassinados. Isso mostrou o tamanho do buraco, sabe? A resistência da elite a qualquer mudança. E a insatisfação do povo continuou ali, fervendo. E nesse cenário todo, como é que os militares, que você falou que ganharam poder, como isso aconteceu na prática? O nome-chave aí é Caio Mário. Ele foi eleito cônsul várias vezes, a partir de 104 a.C., mais ou menos. E ele fez uma reforma militar que mudou tudo. Profissionalizou o exército. Permitiu que gente pobre, sem terra, entrasse. Qual o resultado? Os soldados passaram a ser leais ao general que prometia terra e recompensa para eles, não mais ao Estado, ao Senado. Isso deu aos generais um poder, um poder imenso, e exércitos que eram leais a eles pessoalmente. O palco estava montado para as disputas de poder, então, aqueles triunviratos. Foi o passo seguinte, lógico. Primeiro veio aquele com Júlio César, Pompeu e Crasso, em 60 a.C. Aí o Crasso morreu, César e Pompeu brigaram numa guerra civil, César ganhou, virou ditador em 46 a.C., mas acabou assassinado em 44 a.C., né? Numa tentativa do Senado de retomar o controle. Que, pelo visto, não deu muito certo. Não mesmo. A morte do César só piorou o caos. Aí veio o segundo triunvirato. Marco Antônio, Otávio, que era sobrinho-neto e herdeiro do César, e Lépido. E, de novo, disputa interna, ambição, guerra civil. Otávio saiu vitorioso, derrotou Marco Antônio e Cleópatra lá no Egito. Em 27 a.C., ele consolidou o poder, reformou tudo e, na prática, fundou o Império. Recebeu o título de Augusto. Era o fim da República. Então, para resumir a trajetória toda, a gente tem uma economia baseada na terra e nos escravos, que empurra para a expansão militar sem parar. Essa expansão traz riqueza e poder, mas também aprofunda a crise social, a desigualdade, fortalece os generais. E isso leva a conflitos internos, guerras civis, que acabam destruindo as instituições da República e abrindo a porta para o Império. É isso. É uma ótima síntese. E fica a pergunta para a gente pensar, né? Será que a própria natureza dessa expansão, essa dependência do trabalho escravo, que foram a base do poder na República, será que isso já não carregava ali dentro os elementos que iam causar os problemas lá na frente para o próprio Império, mesmo no auge dele? É um ciclo interessante para se refletir. Fala, meu caro estudante de História. Que bom que você chegou até aqui. Desejo que você tenha bons estudos, que eu possa ter contribuído com o seu sucesso e seu aprendizado. Recomende o nosso vídeo, passe para os outros. Isso é muito legal para que mais pessoas possam aprender e conhecer. E muito obrigado. Se você gostou, deixa o seu like, coloque lá o assunto que você deseja que a gente faça um podcast. E até a próxima. Valeu! Boas notas e olha o comportamento de sala de aula, hein? Abração!